Pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os eventos, os acontecimentos de um período histórico conhecido como a Baixa Idade Média, beleza? Então, vamos lá. Muito bem. Quando a gente fala de Baixa Idade Média, ou falamos da crise da Baixa Idade Média, são três acontecimentos, três fatos que são muito relevantes. As Cruzadas, o Renascimento comercial e urbano, dá para tratar como um só, e também a questão da peste negra, certo? A gente está falando de história da Europa, tá? Esse enfoque na história europeia que muitas vezes a gente dá, ele acontece porque esses acontecimentos, estes fatos, eles também tiveram desdobramentos na história americana, tá? Por exemplo, na América estavam acontecendo outras coisas, não houve feudalismo na América, né? No mesmo período, os tupis e os guaranis estavam conquistando o litoral, né? No mesmo período também a civilização inca estava iniciando, a civilização maia estava no seu apogeu, tá? Esses acontecimentos eles dizem respeito à história europeia, só que conforme a gente vai ver, tiveram desdobramentos também na nossa história, certo? Então quando a gente fala de cruzadas, a gente está falando de um momento histórico onde a civilização europeia, a população estava crescendo cada vez mais, né? Houve uma melhora nas técnicas agrícolas, como a rotação do solo, como a implementação de novas ferramentas, houve uma melhoria na metalurgia, então ferramentas melhores foram produzidas. Então houve com isso um crescimento da produção agrícola. E com o crescimento da produção agrícola, aliado aos tempos de paz que se vivia na Europa na época, afinal já havia sido consolidadas as invasões bárbaras, praticamente não haviam mais guerras na Europa pelo século XI, estava havendo um crescimento populacional muito grande. Então, se tinha alguns problemas na Europa na época. O primeiro era justamente o crescimento populacional. O segundo dizia respeito a uma massa de pessoas sem direito à herança que vagavam pela Europa causando problema. Por exemplo, no sistema feudal, só o filho mais velho do senhor feudal tinha direito à herança. Se ele tivesse 5 filhos, só o mais velho ia ficar com o feudo. O outro poderia ser um guerreiro, fazer parte de uma ordem de cavalaria, o outro poderia entrar para a igreja, e os outros dois? Esses outros dois, né, muitas vezes iam se incorporar a essas tropas, esses grupos de saqueadores, né, pessoas que invadiam feudos, saqueavam, destruíam, enfim, causavam um monte de problema, tá? Então, aliado à questão do excesso populacional, havia a questão de nobres sem ter direito à herança, nobres sem feudo, né? Tinha até um rei na Inglaterra na época, ele veio a ser rei por uma ironia do destino, né? Ele era o quinto na linha de sucessão ao trono inglês e o apelido dele era João Sem Terra, tá? Porque os caras dizem, pô, o cara é o quinto, ele nunca vai ser rei. Só que deu tudo certo, né, para ele ser rei. Os irmãos mais velhos dele, todos morreram, né? Se a gente for ver por outro ângulo, talvez deu tudo errado, né? Mas ele acabou virando rei, né? E entrou para a história como o rei João Sem Terra, né? Mas daí então tinha essa questão de um monte de nobres sem direito à herança e havia também os grupos de pessoas que vagavam pela Europa, causando problema, né? Enfim, tá? E a Igreja Católica era a maior instituição do período, né? Coube a Igreja Católica buscar uma solução para esses problemas. O Papa na época, Urbano II, em 1095, convocou a Primeira Cruzada, usando como pretexto relatos de cristãos que iam para Jerusalém, faziam essa peregrinação para Jerusalém e eram atacados no caminho por muçulmanos, por islâmicos, né? Enfim, acontece que Jerusalém estava no controle islâmico lá desde o início da expansão do Islã, lá por volta do século VI, século VII depois de Cristo, né? E na época havia um costume, né, entre os cristãos de ao menos uma vez na vida fazer a peregrinação para Jerusalém, e haviam relatos de cristãos que eram atacados nesse percurso, né,
por infiéis islâmicos, né? Então veio com essa. O Papa prometeu o seguinte, a gente tem que ir para lá, reconquistar Jerusalém, que é a terra sagrada, é a terra santa, desses infiéis, recuperar elas para o cristianismo, né? E quem for nessa, se conquistar algum território lá, vai poder ficar com esse território, mas se morrer em batalha, né? Se for para lá, vai ter o perdão dos pecados, né? Enfim, tinha um monte de benefício, né, para os cristãos, né, irem nas cruzadas. O que foi? Uma massa de pessoas foram em direção à Terra Santa para libertar Jerusalém das mãos dos infiéis e principalmente para morrer lá, tá? Para poder diminuir. Não tinha que diminuir a população, tinha que dar uma guerra para esses guerreiros lutar e se matarem, né? Tinha que fazer alguma coisa e a saída foi conquistar Jerusalém. Até deu certo, os caras até conquistaram Jerusalém na primeira cruzada, né? Teve alguns reis católicos lá em Jerusalém, mas menos de 100 anos depois os islâmicos reconquistaram, né? Saladino lá liderou a reconquista de Jerusalém, mas beleza. O que nos interessa é o seguinte, com as cruzadas houve uma abertura do Oriente para os europeus. As rotas comerciais do Oriente foram abertas ao mercado europeu. Tá? Então, a rota da seda da China, a rota de especiarias da Índia, elas quase não chegavam à Europa, porque afinal a Europa era dominada pelo feudalismo, então praticamente não havia comércio. Só que com as cruzadas, essas rotas elas puderam atravessar o mar Mediterrâneo e chegar até as cidades, principalmente as cidades de Gênova e Veneza, na Itália, né? E dali se espalhar para o resto do continente europeu essas especiarias. Então houve um renascimento do comércio. Por que renascimento comercial? Porque durante a Alta Idade Média, praticamente o comércio desapareceu na Europa e o que predominou foi a agricultura de subsistência. Então as cruzadas abriram o Oriente para os produtos chegarem até a Europa, tá? Então houve o renascimento do comércio e junto com o renascimento do comércio houve o renascimento urbano. Esses produtos eram negociados em cidades, né? O que na Itália eram chamadas de comunas, em outras regiões, principalmente do norte da Europa, eram chamados de burgos, daí vem o nome burguês, né? Que eram aqueles que viviam nas cidades, né? Então eram negociados nessas cidades, né? E essas cidades começaram a ser um centro de atração de muitas pessoas, tá? Porque, pô, o cara era servo lá no feudo, o cara ia trabalhar o resto da vida como servo, né? Ele estava preso ao senhor feudal lá pelos juramentos de vassalagem, enfim, né? Os juramentos feudais. E o cara estava preso, ele ia ser servo, o filho dele ia ser servo, né? Todo mundo ia ser servo na família dele. De repente ele podia ir para a cidade, né? Onde ele teria uma oportunidade de uma vida melhor, ele poderia aprender um ofício da cidade, um ofício urbano, né? Porque na cidade precisava de alfaiate para fazer roupa, precisava de gente para construir casa, para construir móveis, né? Então tinha os pedreiros, os carpinteiros, os marceneiros, enfim, tinha um monte de profissão, todas elas, cada uma controlada pela sua própria corporação de ofício. Então as pessoas muitas pessoas fugiam dos feudos e iam para cidades onde elas poderiam ter uma vida melhor, tá? Então essas cidades cada vez foram crescendo mais e mais e mais, e isso foi chamado de renascimento urbano, tá? Então as cruzadas abriram comércio para a Europa, deram origem ao renascimento comercial, e em decorrência do renascimento comercial veio o renascimento urbano. Mas nem tudo foi só maravilha nesse período. Junto com os navios que traziam os produtos, né, que levavam os produtos do Oriente para a Europa, também iam ratos nos porões, e esses ratos eram os hospedeiros de uma peste, de uma doença terrível chamada, que foi conhecida, né, como peste negra ou peste bubônica. Tá? Era uma doença terrível, terrível. De 5 dias que a pessoa contraía a doença, ela já morria, era muito rápida, tá? Sem falar que ela criava bulbos, ou seja, inchaços em regiões do corpo como axilas, virilhas, né? Então, era uma doença terrível que foi transportada para a Europa nos porões dos navios comerciais, chegaram nas cidades italianas e dali se espalhou rapidamente chegou entre 1346 e 1347, em 5 anos a população europeia tinha reduzido em 1/3 praticamente,
né? Então, a peste negra, ela foi a primeira, talvez não a primeira pandemia, né? Mas foi uma pandemia muito importante desse período, uma pandemia que teve muitos impactos na história europeia nesse período, inclusive os desdobramentos dela. Quando passar essa pandemia, vai gerar um apreço pela vida, um apreço vai haver uma percepção de que a vida é algo muito frágil. Então, depois que passar a pandemia, isso vai abrir caminho para o renascimento artístico também, né? Principalmente na Itália, né? Já havia renascimentos acontecendo, mas o renascimento artístico ele tem muito a ver com o fim da pandemia, né? Da peste negra, né? E interessante que é uma pandemia que veio da China também, né? Será que tem alguma coisa a ver com o nosso tempo hoje, né? Com abril de 2020, né? Então, a peste negra, ela teve um impacto muito grande na Europa na época, né? Além da peste negra, né? Além desses acontecimentos, também da Baixa Idade Média pode-se falar da Guerra dos 100 Anos, né? Que aconteceu lá entre França e Inglaterra, a Guerra das Rosas na Inglaterra, tiveram outros acontecimentos importantes do período, né? Mas sobre crise da Idade Média, esses 3 acontecimentos que eu falei para vocês são os principais, tá? Bom, sobre Baixa Idade Média, era isso que eu queria falar para vocês. Se gostaram, dá um likezinho ali no final, tá? Tchau, abraço.